gravação já iniciada? Isso, ó. Então já começou a nossa gravação, tá? Para eu disponibilizar para vocês. Lá do YouTube, se vocês tiverem algum amigo que esteja se preparando, que não tenha condições de fazer um investimento, né? Pode passar para ele também o link do canal, tá? Também o material, vocês sintam-se à vontade para compartilhar, que o nosso objetivo é ajudar a maior quantidade de mecânicos possível. Não é só, como eu falei, uma questão financeira, é uma questão de ajuda, de categoria. E nós, como mecânicos, nos ajudarmos, tá? Isso que é importante. Bom, começando aqui então, pessoal. Ô, Paulo, dá um feedback aí, a Ana, Paulo, Luiz, se está aparecendo para vocês a apresentação certinho. Está aparecendo o PDF aí para vocês? Miner, para mim não está aparecendo, mas eu não sei se é porque eu estou no celular. Só está tá. aparecendo o seu nome aqui. Só o meu nome. Apareceu aí, Ana? Para Ana apareceu? Para o Luiz também, Paulo. Então depois, quando você estiver no Note ou no Desk, vai aparecer, tá? Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Falar um pouquinho hoje de uma matéria assim que é fundamental, extremamente relevante na prova da ANAC. Para alunos que fazem a matéria de célula, os princípios do fluido são os mesmos, tá? Em um ponto ou outro vai divergir, mas de uma forma geral, dá para aproveitar essa aula também. E para vocês que vão fazer a prova de GMP, eu arrisco dizer que é uma das matérias mais cobradas na prova da ANAC, tá? Lembrando que eu falei para vocês que o manômetro é um dos instrumentos mais importantes, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, mas essa matéria é uma matéria que cai bastante, tá? Então fiquem atentos, deixem o caderno do lado, vão anotando que tem vários insights de ANAC para vocês, senhores. Bom, começando aqui com o fluido. A gente começa analisando as propriedades do fluido e o óleo é o fluido principal desse nosso capítulo de lubrificação e refrigeração, tá bom? Então, num primeiro momento, vamos pegar a parte da nomenclatura da matéria. Então, quando eu falo de lubrificação, o que seria lubrificação? Tá aqui, ó, redução do... Então, no motor eu tenho várias partes móveis, certo? Então, assim, quando eu tenho várias partes móveis, eu preciso evitar o atrito. Pessoal, a pergunta é: eu consigo eliminar totalmente o atrito? Não, eu não consigo eliminar, extinguir, mas eu consigo reduzir e minimizar, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês: lubrificação, refrigeração. Lubrificar é minimizar, reduzir o atrito entre as superfícies metálicas através de uma camada de óleo que é feita, tá bom? Então eu tenho aqui um filme, uma camada, e eu tento reduzir o atrito, formando um colchão de óleo, tá? Pessoal, deixa eu... já vou adicionar só o Paulo aqui, que ele tá entrando. Opa, feito. Então, de novo, repetindo, lubrificação e refrigeração. O objetivo principal da lubrificação é a redução do atrito através da formação de uma película contínua de óleo. Eu não quero fricção, eu não quero metal com metal. Então, esse óleo, ele ele reduz a possibilidade de atrito e também de desgaste das partes do motor, tá bom? Então, segundo ponto, refrigeração. Se lubrificar é minimizar o atrito entre as partes, a refrigeração é absorver o calor, é diminuir a temperatura. Então, em primeiro lugar, a característica principal, primária do óleo é reduzir o atrito. E segundo, é refrigerar. Então, às vezes, a ANAC pode perguntar a finalidade primária e secundária do óleo. Tá? Então, lubrifica, refrigera. São as duas finalidades. Principalmente das partes móveis, pistões, cilindros, etc. Tá? Mas ele também faz outras coisas, por exemplo, aqui que são as funções, né, auxiliares aí do óleo, vamos dizer assim. Ele amortece, age como um colchão mecânico para bielas, eixo de manivela, diminui a carga de choque, então ele acaba dando uma amortecida. E também tem o sistema de vedar e limpar, né? Então previne vazamento de gases, entre outras funções que o sistema também faz, tá bom? Mas lembrando que a parte de cima para a gente importa mais redução de atrito, lubrifica, redução de temperatura, refrigera. Por isso que eu falei para os senhores, na aula lá de instrumentos, quando a gente fala que o manômetro de pressão de óleo é o instrumento principal, ele me mostra se todo o sistema de lubrificação está funcionando. E isso, de certa forma, reduz o atrito. Mas também o termômetro de óleo, lembra disso? O indicador de temperatura de óleo, ele mostra se
também está refrigerando. Se o motor superaquecer, significa que a refrigeração não está sendo boa, meu motor vai expandir e vai travar. E na lubrificação, se eu não lubrifico, as partes móveis se atritam, se expandem e travam o meu motor. De verdade, fidedigna, de uma maneira sincera. Essa primeira parte está tranquila para vocês? Dá um joinha para mim se estiver tudo bem, pessoal. Lubrifica, refrigera, reduz atrito, reduz temperatura. Manômetro, indicador de pressão de óleo. Termômetro, indicador de temperatura de óleo. Só aqui eu tenho de 6 a 10 questões de ANAC só nessas colocações. Obrigado pelo feedback. Vamos seguindo então para o nosso segundo slide, tá? Aqui nós entramos praticamente nas características e propriedades físico-químicas dos fluidos, pessoal. Tem uma característica do óleo que é chamada de viscosidade, que eu coloquei como fator crítico do óleo, tá? A ANAC adora fazer algumas perguntas daqui. Vamos lá. Primeira pergunta de ANAC. O que é a viscosidade? A viscosidade é a resistência ao escoamento. Se eu coloco aqui um copinho de água, um copinho de óleo e viro, qual deles vai demorar mais para escoar? A água ou o óleo? Coloca aí no chat para mim. Qual vai demorar mais para escoar? A água ou o óleo? Que vai demorar, hein? Não é o que vai escoar mais rápido. Qual vai demorar mais para escoar? A água ou óleo? O óleo. Muito bem, Adriano. Então, quando eu falo que é o óleo, é porque o óleo ele é mais viscoso, ele é mais denso, mais grosso do que a água. Então, a gente não usa esse termo denso ou grosso, a gente usa o termo viscoso. Então, a viscosidade é a resistência ao escoamento de um fluido. Anota no caderno. Quanto mais demora para escoar, mais viscoso é. Quanto menos demora para escoar, menos viscoso é. Água, óleo, o óleo é mais viscoso do que a água, tá bom? Nesse conceito aqui, ficou tranquilo, pessoal? Tá de boa? Porque a ANAC costuma cobrar bastante essa questão de viscosidade. A tendência de resistência ao escoamento, a resistência ao escoamento de um fluido é a característica volatilidade, viscosidade, ponto de ignição, ponto de fulgor. Então, é a viscosidade. Só toma cuidado para não confundir com volatilidade, que a gente vê lá em combustível, que a volatilidade é a tendência de vaporização de um fluido. A viscosidade é a resistência ao escoamento de um fluido, tá? Muito bem. Ali embaixo eu coloquei, ó, mede a resistência ao fluxo, ao escoamento. Como que se chegou a isso, né? Através de um teste universal de Seibold, que mede em segundos o escoamento de 60 centímetros cúbicos de óleo, a partir de uma certa temperatura. Então, o que o pessoal fez? Pegou uma temperatura ambiente, 60 centímetros cúbicos de óleo, e deixou escoar, e cronometrou. Então, deu tantos minutos ou segundos para fazer o escoamento. Aumentou a temperatura, mediu de novo. Pessoal, aí a minha pergunta para vocês. Quando eu aumento a temperatura do óleo, vocês acham que ele fica mais viscoso ou menos viscoso? O que vocês acham? Lembra que a viscosidade é se o óleo é mais grosso ou mais fino, vamos dizer. Se a minha viscosidade diminui, ele demora mais para escoar. Se a minha viscosidade aumenta, ele demora mais para escoar. Se eu aumentar a temperatura, vocês acham que a viscosidade aumenta ou diminui? Pode responder aí para mim. Vão participando para vocês se manterem acordados também, hein? Isso aí. Então, ó, se a temperatura aumenta, a viscosidade diminui. Só para a gente fazer um exercício, pensa que eu vou fritar um ovo. Pego a frigideira, coloco no fogão. Se eu não colocar fogo na boca, coloco óleo, ele está mais viscoso, menos temperatura. Coloca no caderno aí, ó, Vzinho para baixo, tá? Tá bom? Temperatura Tzinho para baixo, temperatura baixa, viscosidade aumenta. Então, assim, temperatura baixa, viscosidade alta, tá bom? Se eu diminuir, né, temperatura baixa, viscosidade alta. Se eu aumento a temperatura, a viscosidade diminui. Faz sentido para vocês? Então vamos lá, peguei a frigideira, coloquei lá, coloquei fogo nesse óleo. Conforme a temperatura aumentar, o óleo vai afinar, a viscosidade diminui. ANAC, relação temperatura. Se a minha vou pôr aqui para você, ó, temperatura
baixa é igual a viscosidade alta. Temperatura alta é igual a viscosidade baixa. Pergunta de ANAC. O que é viscosidade? O Seibold, que é o teste que define o grau de viscosidade com 60 centímetros cúbicos de óleo escoando por um determinado tempo. Se a temperatura diminui, a viscosidade aumenta. Se a temperatura é alta, a viscosidade diminui. Quer dizer isso, pessoal? E aí entra já no próximo quadro aqui. Vocês vão observar que normalmente nós temos uma tabela SAI, que é a tabela que define o óleo mais viscoso ou menos viscoso. Então, se eu tenho um óleo 10, tem uma viscosidade, um 50 tem outro, o 50 é mais viscoso que o 10. Ele demora 50 segundos para escoar, enquanto de 10 ele escoa bem mais rápido. Tá? Então, aqui também é legal vocês saberem, comparando um óleo 40 e um óleo 60, você vai saber que o 60 é mais viscoso, né? E aqui tem uma questão interessante. Às vezes a gente vai ter um óleo 20W50, 20W40. A letra W está aqui no quadrinho, ó. Ela significa winter, de inverno, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Dias frios, né? Baixas temperaturas. O que quer dizer isso? Se eu tenho um óleo 20W40, significa que num dia de condição normal, ele tem uma viscosidade de 20. Mas se for num dia de baixa temperatura, de temperatura muito fria ou de inverno, ele tem 40, porque a viscosidade ela muda com a temperatura. Então, o 20W40, o 10W40, 20W50, o W significa o winter de inverno, então a nossa viscosidade vai mudar numa temperatura ambiente para um dia muito frio, tá? Então, isso é importante também, é pergunta de ANAC para vocês. Por último aqui, pontos limite, que são pontos importantes para a gente entender. Os óleos, eles têm o ponto de fulgor, pessoal, que é o flash point, que é a temperatura que a gente começa a liberar vapor inflamável. Então, imagina que eu coloque aí 60 centímetros cúbicos de óleo num recipiente, coloco numa certa temperatura e vou aumentando de 1 em 1 grau. Eu vou medindo. Vai chegar um momento que ele vai começar a liberar vapor inflamável. E esse ponto eu chamo de flash point, que é o ponto de fulgor. Veja bem, ele libera vapor inflamável, mas ele ainda não pegou fogo completamente, tá? Se vocês olharem aqui na imagem, ó, tá próximo do ponto de fogo, mas ele já está liberando um vapor explosivo, mas ainda não pegou fogo. Quando ele pegar fogo, anota aí, porque não está na apresentação, é o fire point, tá? Que é o ponto de fogo mesmo. Então, vou por aqui, ó, para você, fire point. Fire point, que é o ponto de fogo. Então, qual é a diferença do flash point para o fire point? O flash, que é o ponto de fulgor, ele começa a liberar umas centelhas, mas ele ainda não pega fogo. No fire já pega fogo, já é um princípio de incêndio. Tudo bem? Então, cuidado com a prova da ANAC. Flash point é a temperatura onde libera vapor inflamável, mas ainda não pegou fogo completamente. Já o ponto de fogo, que é o fire point, aí já é um princípio de incêndio. Até no indicador ele tem uma chaminha aqui, mostrando que aqui a coisa já é brava. E lá embaixo nós temos também o ponto de fluidez, que é a menor temperatura onde ainda flui, tá? Então aqui embaixo, antes do congelamento, eu vou ter o ponto de fluidez, tá? Que ainda não congelou, mas está escoando com dificuldade. Porque menor a temperatura, maior a viscosidade. Então ainda não congelou o óleo, mas ele está muito próximo do seu ponto de congelamento. Então, antes de congelar, a menor temperatura que um fluido ainda escoa, eu chamo de ponto de fluidez, que é diferente do ponto de congelamento. O ponto de congelamento já trava. Minha pergunta para vocês, eu quero um alto flash e fire point ou um baixo fire e flash point? Bota para mim aí na caixinha, pessoal. Eu quero uma temperatura alta ou baixa para o flash fire? Respondam aí para mim. Alguém se arrisca? Pergunta de ANAC essa. Guilherme está digitando aí. Vamos ver, Guilherme, se você acerta. Aí teve divergência. Vamos lá. Flash Fire, eu sempre quero o mais alto possível. Porque eu não quero que meu óleo pegue fogo logo, nem que ele comece a liberar vapor logo. Então, o cenário ideal
é ter o mais alto possível do flash e do fire, tá? Então eu vou aquecendo meu óleo, aquecendo. Eu quero que ele resista à temperatura o máximo possível. Não sei se faz sentido para vocês. Se fizer, dá um joinha aí, tá? Então eu quero o flash point, que é o ponto de ignição ali, né? E o ponto de fogo, que é o fire point, eu quero o mais alto possível. Quanto mais ele demorar para pegar fogo, melhor. E o ponto de fluidez e o ponto de congelamento, a menor temperatura possível. Se for a menos 100, melhor para mim. E se o flash e o fire for a próximo de 100, melhor para mim. Aí eu tenho uma variação e uma amplitude térmica interessante para o meu óleo atuar e para o meu óleo agir. Faz sentido para vocês? Então, o flash, vou até pôr aqui para vocês, ó, o flash e o fire o mais alto possível, tá? Agora, o de congelamento e o de fluidez, vou colocar aqui, ó, congelamento e fluidez é igual mais baixo possível. Faz sentido, pessoal? Eu sei que é uma coisinha boba, segundo slide, mas a gente já falou de várias questões de ANAC. O que é viscosidade, o Seibold, 60 centímetro cúbico de óleo para fazer o teste, tabela SAI de 10 a 70 em comparação, letra W de winter e inverno, e aqui a gente falou de ponto de fulgor, ponto de fluidez, ponto de fogo e ponto de congelamento. São 10 questões, pelo menos, aqui de ANAC, tudo bem? Até aqui tranquilo? Podemos continuar? Espero que seja tranquilo. Se vocês, de fato, tiverem alguma dúvida, me interrompam, por favor, porque senão eu deduzo que vocês estão entendendo e vou avançando, tá bom, pessoal? No nosso terceiro slide aqui, nós vamos falar um pouquinho de dois sistemas de lubrificação e refrigeração que são mais amplamente utilizados na ANAC, tá? E na parte de GMP, que é o sistema de cárter seco e um sistema de cárter úmido, tudo bem? Então, nós temos aí duas possibilidades. Eu vou pegar, primeiro, o sistema de cárter úmido, que é um sistema que vocês conhecem mais, porque ele é mais similar aos automóveis, tá? É quando eu tenho um motor e embaixo, na parte inferior do motor, a gente tem o próprio cárter. Então, o cárter, né, o armazenamento do óleo, ele é feito no próprio cárter, certo? A capacidade do óleo vai estar limitada à capacidade do bloco. Então, se eu tiver mais espaço no bloco, eu consigo armazenar mais óleo. Se eu tiver menos espaço, eu armazeno menos óleo. A refrigeração desse tipo de motor é complicada, porque a temperatura alta está rolando aqui, eixo de manivela, pistão, né? E as áreas quentes, elas são contínuas e fica difícil de fazer essa refrigeração. Quando eu tenho um voo invertido, uma acrobacia, eu faço um voo de dorso, pensando que todo o óleo aqui é escoado por gravidade. Se eu virar esse motor, o óleo vem todo para cá e vai adentrar na câmara de combustão, né, inunda o motor. E as bombas, eu tenho uma bomba aqui mais importante, que é a bomba de pressão, que vai ter que levar esse óleo para cá, né? Agora esse sistema é um sistema mais simples, mais básico e mais antigo. Eu preciso que vocês tenham plena convicção do que é um sistema de cárter úmido, que é basicamente o motor faz o armazenamento do óleo no próprio cárter na parte de baixo. Já trazendo para o setor aeronáutico mais aplicado, mais fidedigno e mais preciso, óbvio que aqui nós temos, sim, motores de cárter úmido na aviação, tá, pessoal? Mas o mais comum, assim, é o cárter seco. Por quê? Eu tenho o armazenamento de óleo num tanque externo separado. Tá vendo que ele já não fica mais na parte inferior do motor? Eu já tenho um reservatório específico para isso. A capacidade do óleo ela é alta, ela é adaptável, não depende só do espaço. Eu consigo ter um controle maior. Se eu colocar um reservatório maior, mais óleo, menor, menos óleo, né? E a refrigeração ela é mais fácil, porque eu já utilizo radiadores para fazer essa troca de calor. Tá? Posso trazer um radiador duplo, um radiador externo, e aí eu consigo refrigerar melhor. Não preciso concentrar todo o fluido na parte inferior do motor. E quando eu tenho um voo de acrobacia é permitido, porque o meu óleo não vai sair daqui, não tem problema de inundar a minha câmara de combustão, a parte de cima lá da cabeça do pistão, tá? E aí eu vou precisar de mais bombas. Se você observar, como que é feito o retorno no úmido? Por gravidade. Parei o motor, ele parou de funcionar, o óleo escoa, né? E tranquilo. Agora aqui no cárter seco, eu vou ter um sistema que vai ter um sistema que manda o óleo para o motor e uma linha de retorno. Então eu tenho uma linha que vai, eu tenho uma linha que volta.
Então, eu vou precisar de mais componentes. Eu vou precisar aqui de uma linha de sucção, eu vou ter uma bomba de fluxo positivo que manda, eu preciso de uma bomba de fluxo negativo que succiona, tá? Então, essas são as diferenças e disparidades dos dois sistemas. Pessoal, deu para entender? Dá um joinha para mim. Cárter úmido, o reservatório fica no próprio motor na parte interna, escoamento é feito por gravidade. No cárter seco, eu tenho um reservatório separado, eu preciso de uma linha e bombas de fluxo positivo para ir, mas eu preciso de bombas de fluxo negativo de sucção para voltar. Beleza? Obrigado pelo feedback aí. E aí a gente vai seguindo aqui na nossa aula. Muito bem. Qual é um dos elementos que a ANAC mais cobra, né? Relação às bombas, pessoal, porque como eu falei, quando eu estou falando do sistema de cárter seco, tá? Que é o mais amplamente usado pela sua precisão, eu preciso de várias bombas. Então aqui eu queria falar sobre algumas com vocês. Uma delas, né? Se vocês observarem aqui, muitas pessoas acham que grande parte do óleo é comprimido, é dado pressão quando passa entre os dentes, mas não é verdade. Normalmente eles são comprimidos por ação centrífuga, como se fosse uma máquina de lavar roupa, nas laterais e nas extremidades, tá? Uma parte passa assim no meio, mas a pressão maior é atribuída nas extremidades. Então entra, é comprimido e sai sob pressão. Uma das bombas que mais caem na prova de GMP é a bomba de deslocamento positivo, tá? Onde existe uma folga mínima, apesar de aqui no desenho exagerar, é uma folga bem pequenininha, entre os dentes e a carcaça. Carcaça é essa parte de fora da bomba, né? E aqui nós temos os dentes, então essa compressão ela é feita pelas laterais, tá? Jogando o óleo nas laterais da carcaça para comprimi-lo. O óleo fica aprisionado e é forçado para a saída de pressão constante. Tá? Então eu regulo aqui uma pressão X, ele vai estar saindo sempre nessa mesma pressão. Ok? Nós temos também uma bomba de recalque, que eles chamam de bomba de recalque, né? Vamos lá, bomba de pressão normal, ela envia o óleo do tanque para as partes móveis do motor sob pressão. Então, essa bomba aqui, ó, de deslocamento positivo, pode botar aí, se vocês puderem, pessoal, no caderno, normalmente uma bomba do tipo engrenagem, tá? Então, a bomba de deslocamento positivo, uma bomba de engrenagem. E aqui eu dei uma dica para vocês: pressão constante. Então, eu não estou variando pressão aqui. Eu coloquei uma pressão X, ela vai manter pressão X. E aí, Ana, para você que é da célula, não sei se você vai fazer célula ou alguém que é de célula, tá vendo? É o mesmo princípio lá para o semi-hidráulico, tá? O semi-hidráulico vai mandar pressão constante numa bombinha dessa. O reservatório é a mesma coisa. Ao invés de eu mandar para o motor, eu vou mandar o óleo sob pressão para um atuador, tá? Então, aquelas partes de característica, viscosidade, ponto, isso é tudo de célula também. Ela repete aqui para a gente, tá bom? Então, aqui, ó, a bomba de pressão, tá? Ela envia, que é essa bomba aqui, óleo do tanque, que a ANAC também pode chamar de reservatório, para o motor numa pressão constante, tá bom? Já a bomba de recalque, ela retira o óleo acumulado no cárter após o uso para devolver ao tanque. Então, ela, vamos chamar assim de uma bomba de retorno. Então, a bomba de recalque, se ficar mais fácil para vocês, é uma bomba de retorno. Parei de usar o motor, o óleo está ali, aprisionado, eu preciso fazer com que ele volte para o cárter, né? Volte no cárter. Então, do cárter para o tanque, perdão, volta para o tanque. Aí eu uso essa bomba de recalque. Deslocamento positivo, engrenagem, pressão constante, pressão para o motor, envio. Retorno é a bomba de recalque. Aqui já alguma coisa que se a gente vai estudar por conta, a gente começa a fazer uma certa confusão, tá bom? Bom, foco ANAC. A bomba de recalque sempre possui maior capacidade que a de pressão para evitar acúmulo de óleo no motor. Então, normalmente, a pressão da de recalque é maior do que a bomba comum, que eu preciso tirar esse óleo do cárter e fazer com que todo ele volte para o meu reservatório. Daqui, eu começo a falar algumas coisas para vocês anotarem. Primeiro, foco. Característica do fluido, tá? Viscosidade, sai bolt, sai, fulgor, fire point, congelamento, fluidez, é o primeiro tópico importante. Segundo, cárter úmido, armazeno óleo no meu cárter, tá? Por gravidade é feito o retorno. Cárter seco, que é o mais interessante que a gente começa a explorar a partir de agora, ele usa um reservatório, um tanque de óleo,
Se eu tenho um tanque externo, eu tenho bombas para envio, bomba para retornar. Bomba para envio, deslocamento positivo. Em engrenagens, a pressão é feita entre a carcaça e os dentes da bomba. E a pressão é constante. Tudo bem? Bomba de envio eu chamo de bomba de pressão. Bomba de retorno é a bomba de recalque, que drena o meu cárter, traz todo esse fluido de volta para o reservatório. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Dê um joinha para mim aí para ver se está tudo bem. Opa, legal. Então a Ana é de aviônicos, né? Mas é legal você estar assistindo aqui porque não vai ser perdido o conhecimento, tá, Ana? Então vamos lá. Essa é de GMP especificamente, mas lá em hidráulica e pneumática se vê muito esses conceitos, tá? Muito bem, pessoal. Tá tudo bem? Isso mesmo. Tá tudo meio que interligado. Por isso que o mecânico mais completo é que faz todos, né? E é engraçado, porque a parte de aviônicos 1, que você tá vendo, ela é uma junção de matérias de célula, matérias de GMP, vira o aviônicos 1, tá? Então, praticamente, o primeiro caderno de aviônico, as pessoas que já fizeram célula e GMP conseguem tirar de letra. E aí foca mais no 2, que é a parte de eletroeletrônica. Bom, muito bem, pessoal. Então, aqui nós falamos das bombas dos reservatórios, tá? Tem um outro componente que muitas vezes leva dificuldade para quem vai estudar. Entender o que é uma válvula de alívio e uma válvula bypass. São duas coisas diferentes, tá bom? Então, as válvulas, elas controlam o fluxo. As bombas, elas dão pressão. As linhas conduzem o fluido. É importante vocês começarem a entender os componentes e o que fazem cada componente. Tanque, armazena. Bomba, atribui pressão. Pode ser uma pressão positiva para envio, pode ser uma pressão negativa para retorno. Válvulas controlam o fluxo, tá? Para onde vai o fluxo de óleo? É a válvula que controla. Válvula de alívio, já vou dar uma dica. Elimina excesso. Anota aí. Alívio, excesso. Bypass, desvio. Então, essa assimilação é importante para vocês. Alívio, excesso. Bypass, desvio. Tá bom? Então, vamos entender aqui. Eu tenho um fluxo de óleo principal. Imagina que eu tenho um problema. Lembra que eu dou pressão constante lá na minha bomba? Mas se de repente essa pressão está excessiva, assim, ela está muito alta, além do que eu preciso, vamos imaginar que no meu cárter eu preciso de um óleo com pressão de 50 psi, mas está vindo 70 na bomba, ela está com uma sobrecarga de trabalho. A minha válvula de alívio, ela abre um orifício, tá? Acionado por mola, e aí eu dreno o excesso de pressão. Então, válvula de alívio, ela elimina excesso, tá? Válvula de alívio de pressão. E aí, ó, o mecanismo que eu falei para vocês, ele abre e desvia o excesso de óleo de volta para a entrada da bomba. O que eu não posso fazer é deixar um óleo sob pressão excessiva chegar num sistema que não precisa dessa pressão. Então, alívio, excesso, tá? Alívio, excesso. Eu só quero que chegue ao meu sistema a pressão de óleo que eu realmente pedi. Olhando para o lado de cá, normalmente eu tenho a bypass, que é uma válvula de desvio. Eu forço o óleo através do filtro para depois ir para o motor. Mas se realmente eu tiver uma obstrução, imagina que o meu filtro aqui deu problema. A pergunta que eu faço para vocês é melhor passar óleo sujo para o motor ou não passar nenhum óleo? O que vocês acham? É melhor passar óleo sujo no meu motor? Óleo sujo é um problema? É. Mas é melhor eu passar óleo sujo ou não passar óleo para o meu motor? Melhor passar óleo sujo. Porque se falta óleo, meu motor vai travar. Então, o que acontece? Se eu tenho uma obstrução no filtro ou um óleo muito frio, um óleo muito espesso, imagina que eu coloquei um óleo com viscosidade excessivamente mais viscoso do que o meu motor precisa, ele obstrui. E aí eu abro um canal alternativo para permitir o óleo não filtrado ir para o motor do que não ir óleo. Então eu até coloquei um post-it aqui, foco na NAC. O óleo sujo no motor é melhor que nenhuma lubrificação. E aqui, meu amigo e minhas amigas, se cai na NAC, quem que é o doido que iria colocar que é melhor passar óleo sujo? Agora vocês já sabem que é melhor passar o óleo sujo do que não passar e o motor ficar seco sem óleo, que ele vai travar. Pessoal, rapidamente, deem um joinha para mim. Válvula de alívio, excesso. Dreno o excesso de pressão e mando para a entrada da bomba. Deu para entender?
e válvula bypass desvio, quando eu tenho obstrução, eu permito a passagem de óleo sujo. Ficou claro essa explicação, pessoal? Deu para entender legal? Beleza, beleza. Obrigado pelo feedback, que eu não gosto de avançar sem que vocês entendam a pleno, tá? Bom, falar um pouquinho dos elementos térmicos. Pode chamar aí. Alguém quer? Sou eu, é o Luiz. É o Luiz. Só volta ali. Bomba. Bomba seria que você falou que bomba é pressão e válvula Controle de fluxo. Beleza. Isso mesmo, Luiz. Ó, vamos lá. Depois vocês anotem os nomes dos componentes e vem pegando na apostila que vai ficar certinho. Tanque ou reservatório, armazenamento de óleo. Tanque ou reservatório, armazenamento de óleo. Eu sempre gostava de fazer para os meus alunos um desenho no padrão esquemático. Depois eu vou até abrir aqui o infográfico, mas eu coloco cada componente e pedir para os meus alunos vir preenchendo o nome. Então, tanque ou reservatório, o que faz? Armazenamento de óleo. Linhas, transmissão de fluido, tá? Transmissão de fluido, linhas ou dutos. Aí nós teremos as válvulas, controle de fluxo, tá? Aí nós temos as bombas, atribuição de pressão, positiva no envio, negativa no retorno. Fluxo constante ou vácuo, tá? Fluxo negativo. Isso é importante. Sempre que for vácuo, fluxo negativo, pressão negativa, é uma linha de retorno. Tá voltando do cárter para o motor, certo? Aí tem os filtros, que é remoção de impurezas, tudo bem? E os indicadores. Então, ó, tanque, reservatório, linhas, bombas, válvulas, filtros. Esses são os principais componentes e os indicadores, tá? Que vocês têm que ter na ponta da língua. Obrigado pela pergunta, viu, Luiz? Bom, falando então do gerenciamento térmico, não tem como não falar do radiador. É uma pergunta que cai sempre lá na prova da ANAC. O principal elemento que auxilia o motor na troca de calor no seu resfriamento é o radiador, tá bom? Normalmente, quando o óleo está frio, ele é abaixo de 65 graus, né? Ele oferece um caminho de menor resistência. Então, se um óleo está em temperatura ambiente, está tranquilo para ele voltar, o radiador de óleo. O óleo contorna o núcleo, né? Ó, por exemplo, aqui ele vem frio, ele vem do motor, ele contorna, tá? E sai. Agora, o que acontece? Quando ele entra no motor, tá? Ele tem o quê? Ele tem uma temperatura muito maior. Então, no óleo frio, tranquilo, eu não tenho problema nenhum. Agora, quando eu tenho um óleo quente, aí eu queria que vocês anotassem aqui, acima de 85, já é considerado um óleo quente. Nós temos uma cápsula, né, de válvula termostática que se expande. Então, eu já tenho dois caminhos no meu radiador. Um, quando o ar está frio, e quando ele passa de 85, a válvula ela expande. Quando ela expande, ela bloqueia a jaqueta de desvio do ar frio e força o fluxo de óleo passar nessa colmeia para fazer a troca de calor, tá? Então, a cápsula da válvula termostática se expande, bloqueia a jaqueta de ar frio, de desvio. Então, para forçar o meu óleo passar por dentro do núcleo da colmeia para receber o resfriamento pelo ar externo. Então, o meu radiador está recebendo um ar de impacto, vento mesmo. Se o meu ar está frio, tranquilo, não preciso atuar o radiador, ele vai saindo pela jaqueta. Agora, se ele está muito quente, acima dos 85, a válvulazinha termostática ela é sensível à temperatura, e olha que legal, está escondidinha, válvula termostática, já anota aí. Tá? A gente falou da de alívio, a gente falou da de desvio, que é a bypass, agora a gente está falando da válvula termostática, que é uma pergunta de ANAC. Qual é a função da válvula termostática no motor? Ela sente a temperatura, principalmente uma alta temperatura, se expande, bloqueia a jaqueta de desvio, forçando o óleo passar pelo radiador. Passou pelo radiador, recebe ar de impacto, diminui a temperatura, aumenta a viscosidade, meu óleo está pronto para continuar a sua função. Pessoal, pergunta rápida antes da gente seguir aqui. Deu para entender o que é radiador? Radiador também pode ser chamado de trocador de calor em alguns termos da apostila. Tem dois fluxos: ar frio até 65, abaixo de 65. Passou de 85 já é considerado um ar quente. Válvula termostática expande, fecha a jaqueta de desvio, força o óleo passar pelo núcleo do radiador, diminui a temperatura, aumenta a viscosidade. Devolvo o meu óleo para o sistema em condições de lubrificação, em condições de refrigeração. Faz sentido para todo mundo até aqui? Tá de boa? Muito bem, turma. Perfeito.
Vindo agora para uma área de transição, tudo que nós estamos falando aqui é basicamente do motor convencional, a pistão, mas vamos falar um pouquinho de motor a reação também, né? Qual é a diferença? Aí eu vou fazer até uma pergunta, né? Qual para vocês, em qual deles nós temos mais dificuldade de lubrificação e refrigeração? Qual é o motor mais problemático para lubrificar e refrigerar? Vocês acham que é o motor convencional ou o motor a reação? Qual é o mais complexo para a gente trabalhar lubrificação e refrigeração? Perguntinha aí para vocês. O que vocês acham? E o porquê? Vamos ver se vocês conseguem fazer essa simulação. Ninguém se arrisca? Então eu vou dar a resposta para vocês, pessoal. O motor mais complexo para lubrificar e refrigerar é o motor convencional, porque ele tem muitas partes móveis, tá? Tá escrito aqui, ó, a gente tem muitas partes móveis. No caso aqui, ele tá menos porque a gente está focando no reação, tá? Mas o motor convencional tem pistão, biela, eixo de manivela, mancal. Eu tenho muitas partes móveis, tá? E eu tenho um movimento, admite, comprime, explode, escapa, admite, comprime, explode, escapa. Já lá no reação, no ciclo de Brayton, todos os movimentos acontecem de uma forma única, tá? Então aqui, ó, quando a gente tem altíssimas temperaturas, RPMs extremas, então os motores convencionais são os mais problemáticos para refrigerar e para lubrificar. Já o motor a reação, ele tem menos partes móveis. Ele já é um eixo, tá? Eu tenho o conjunto de compressor, câmara de combustão e turbina, bem mais simples. Lembrando que eu não tenho admite, comprime, explode, escapa. Admite, comprime, explode, escapa. O ciclo de Brayton, ele acontece de uma forma só, de uma vez só, de uma maneira simultânea. Então, normalmente, nos óleos que nós usamos nos motores a jato, nós chamamos de óleo sintético. Vocês já devem ter escutado esse termo, né? Ó, carros importados, BMW, Audi, normalmente eles usam óleo sintético. O que é um óleo sintético? É um óleo que foi manuseado em laboratório. Lembra que a gente queria o fire point, o flash point o mais alto possível? Eu adiciono propriedades químicas nesse óleo para elevar o máximo possível desse flash fire para a gente. E eu quero o menor ponto possível de fluidez e de congelamento. Então, o óleo sintético, ele é o produto de manuseio em laboratório para elevar o máximo possível o flash fire e para reduzir o mínimo possível o de fluidez e de congelamento. Faz sentido? Qual que é o problema? Tá? Qual que é o problema? Aliás, uma pergunta de Anak aqui. A viscosidade dos óleos de motor a reação, ela é menor, ou seja, o óleo é mais fino do que em motores convencionais, porque eu tenho menos temperatura aqui. Os compressores, né, e o ar de impacto que vem pelo fan, ele já tem uma tendência de refrigeração. Lá no motor convencional, não. Eu dependo muito mais do óleo e do radiador. Então, o óleo de um motor convencional é mais viscoso do que uma reação. Ou o óleo de um motor a reação é menor viscosidade do que um convencional. É uma pergunta de ANAC isso aqui. E o foco da ANAC, né? O óleo, ele é altamente corrosivo para tintas e selos incompatíveis. Causa bolha se não for gerenciado. Só uma questão aqui para vocês que é importante, a estabilidade química de um óleo sintético ela é menor do que um óleo natural ou vegetal. Por quê? Eu adicionei componentes químicos em laboratório para elevar o fulgor e congelamento e para reduzir o de fluidez de, perdão, para elevar o de fire flash e para diminuir o de fluidez e congelamento. Só que como eu adicionei química, ele é mais corrosivo. Então ele corrói mais facilmente selos, juntas e vidrações, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida aqui, gente? Eu estou falando muito rápido, tá tranquilo? Tá sossegado? Vamos lá, qualquer coisa vocês me falem aí, se tiver difícil de entender, a gente retoma, tá? Bom, caminhando para a parte final aqui, pessoal, em alguns pontos estratégicos do nosso motor a reação, nós temos os trocadores de calor, que lá a gente chamava de radiador, né? Então, normalmente, nós temos uma ação dupla. E aqui está falando, ó, trocador de calor, óleo combustível. Ação dupla. Resfria o óleo do motor e pré-aquece o combustível para a combustão. Então, o que acontece, pessoal? Um pouquinho antes das câmaras de combustão,
Vocês lembram que vem o fluxo de ar que entra pelo compressor, já vem para a mistura, e nós temos também os trocadores de calor. Primeiro, que ele já pré-aquece o combustível, porque ele já está indo para a combustão, para a explosão. Então, já é favorável para a gente. Segundo, que ele resfria o fluxo de óleo que está passando pelo motor, tá bom? Então, o trocador de calor óleo-combustível, ele serve para reduzir a temperatura do óleo, tá? Ou até do combustível, dependendo do lugar que ele está, tá bom? Então, nós temos essa função. Primeiro, eu resfrio o óleo e já pré-aqueço. Não é que eu aqueço, tá, pessoal? Eu uso esse ar quente que está saindo do trocador de calor do óleo e já deixo o combustível um pouquinho mais quentinho ali para a explosão. Uma outra coisa que é importante falar é da sangria de ar, a bleed air, né? Vou ler aqui para vocês, ó. Sistema de pressurização de respiro, Prefer, tá? Mantém uma leve pressão de 4 psi, uma pressão bem baixinha no tanque, para garantir o fluxo possível para a bomba. Usa ar sangrado, que é a bleed air, para selar os rolamentos e impedir vazamentos de óleo. Então, o que acontece? Em alguns pontos, bem depois ali da câmara de combustão, eu faço uma sangriazinha, e se está saindo da câmara de combustão é uma alta temperatura, tá? E eu já pego essa sangriazinha para já dar uma leve pressão no óleo, tá? Para manter ele positivo. Quando eu faço isso, eu já faço com que esse óleo chegue na bomba com uma leve pressão, 4 psi, tá? Só para não ter uma formaçãozinha de bolha, para ter algum vazamento, alguma coisa assim, um acúmulo, tá? Então a sangria, ela fica um pouquinho depois da câmara de combustão. Olha aqui no desenho, as câmaras estão aqui, né? Então ela faz a sangriazinha aqui e ela pega e empurra esse fluxo de óleo para a bomba numa leve pressão, tá, pessoal? E aqui nós temos mais válvulas para vocês colocarem na lista. Nós falamos de alívio, nós falamos de bypass, nós falamos da de temperatura, né? Aquela que expande para fechar a jaqueta, e agora tem a unidirecional. Pergunta de ANAC. Unidirecional significa só uma direção, tá? Então elas abrem com 2 a 5 PSIs e evitam o acúmulo de óleo. Se o óleo já cumpriu o seu papel de lubrificar o rolamento ali, o compressor, né, os mancais, ele já pode voltar para o seu reservatório. Para voltar, eu coloco ele numa válvulazinha unidirecional. Ele passa e não volta, tá bom? Então, isso aqui também é uma pergunta de ANAC. Ó. Evita o acúmulo de óleo na câmara de combustão após o corte do motor. Cortei motor. Não preciso mais de óleo lubrificando. Passou da linha da unidirecional, não volta mais para a câmara de combustão. Se voltar, será problema, porque a gente fala que o nosso motor vai estar fumando, né? Vai estar consumindo óleo, saindo fumaça lá no escapamento. Então, a unidirecional tem essa função de não permitir o retorno do óleo para a câmara de combustão após o corte. Pessoal, dúvidas aqui? Tá tranquilo? Vocês estão muito quietinhos hoje. Ou vocês estão com sono depois do almoço do sabadão, ou vocês estão entendendo tudo, hein? Olha lá. Bom, caminhando para a parte final aqui, pessoal, em alguns motores convencionais, vocês veem aqui a imagem de um cilindro, aqui é a cabeça onde fica a câmara de combustão, as válvulas, né? Admissão e escapamento, e aqui tem as aletas, né? As aletas, isso aqui cai na prova da ANAC, elas aumentam a área do cilindro e capta mais, através dos defletores, o ar. Então, isso aqui cai na prova da ANAC. Para que servem as aletas? Elas aumentam a área de superfície exposta a ar. Então, quando eu tenho essas ranhuras, tá? São as aletas, que é o que faz com que o ar pare na cabeça ali, na cabeça e na camisa do cilindro. Para que serve o ar? Diminuir temperatura, tá? Então, essas aletas, elas aumentam a área da superfície exposta a ar, que ajuda na refrigeração. E eu tenho os defletores, que são essas pecinhas aqui que também caem na ANAC. Então, eles colocam aletas e defletores servem para aletas aumentam a área da superfície exposta ao ar e os defletores forçam o ar a passar entre as aletas, não apenas ao redor delas. Então, o ar passa aqui, ó, e vai circulando através das aletas para poder fazer a refrigeração e a troca de calor. E tem o capô, que é o cowl, né? Cria uma câmara de pressão, o ar entra pela frente, e os gases de escape ajudam a criar uma sucção de saída, tá bom? Essas duas aqui são perguntas recorrentes na ANAC. Qual a função das aletas e dos defletores? A regra de manutenção, as aletas quebradas,
elas reduzem a dissipação térmica e criam pontos quentes. Então, trincas podem ser limitadas com furos de parada, dependendo do manual. O que ele quer dizer aqui, gente? Se eu tiver uma aleta quebrada, isso vai impactar no meu sistema de arrefecimento, na minha refrigeração. E isso é um problemão para a gente. E se às vezes tem uma trinquinha, o manual e alguns limites, a Lauba ou Mel, ele permite que você faça um furozinho pequeno para a trinca parar de prosseguir. Isso é previsto no manual. Então, se tiver uma trinca, não precisa ser feito um reparo total ou troca. Não, eu posso fazer um furinho de parada. Normalmente é 1/8, eu acho que é 1/8, 1/16. É um furinho bem pequenininho, pessoal, para fazer a parada. Mas não especifica na apostila o diâmetro. Mas eu lembro disso da aviação mesmo, tá? Importante esse slide, principalmente as aletas e os defletores, viu? Muito bem. Aqui, importante a gente falar um pouquinho do isolamento térmico, tá? Dos motores, como que funciona esse isolamento térmico. Normalmente, o fluxo de ar quente que sai ali principalmente da seção de escapamento, né, do duto de escapamento, ele chega a 1000 graus Fahrenheit. Normalmente, na câmara de combustão, ele chega a 1500, né? Aí nós temos ele acelerado pelas turbinas, saiu pelo duto de escapamento. Nós vamos ter uma camada 1, que vai ser uma folha de prata, tá? Ou outro material similar, liga pelo menos. Depois nós vamos ter uma camada de fibra de vidro, folha de alumínio, para o nosso ar sair aí numa temperatura adequada, não sair tão quente, né? Quanto a gente precisa. Então, é só importante vocês lembrarem desse material, tá? Prata, fibra de vidro, alumínio. São normalmente os isolantes térmicos que nós usamos nos motores. O ar sangrado do compressor também resfria. Não depende só desse isolamento. Esse isolamento é um complemento. Mas lembra que lá no nosso compressor tinha 2 fluxos de ar. Um que ia por fora para refrigerar e um que ia por dentro para formar mistura ar-combustível, tá? Muito bem, pessoal. Só agora entrando aqui que o manual traz umas práticas de manutenção. Normalmente, para a gente fazer o ajuste da válvula de alívio, que é aquela que tira o excesso da pressão de óleo, normalmente a gente tem um ajuste via porca-parafuso aqui, tá vendo? Ó, através de uma porca. Se a gente gira a porca no sentido horário, pergunta de ANAC, eu giro no sentido horário, sentido de aperto, aumenta a tensão na mola, aumenta a pressão. Se eu giro no sentido anti-horário, eu diminuo a pressão. Parece bobo, mas é pergunta de ANAC. Então, a válvula de alívio, se eu aperto no horário, aumenta a pressão de óleo. Se eu vou no anti-horário, eu reduzo a minha pressão de óleo. Lembrando que o ajuste sempre deve ser feito com o motor em idle, que é em marcha lenta, com ele em funcionamento para fazer o ajuste. Qual instrumento eu uso para fazer a análise disso? Manômetro de pressão de óleo. O motor está em funcionamento, o mecânico aperta no horário, o manômetro tem que aumentar a pressão de óleo. Ou no anti-horário diminuir, mas o manômetro ou indicador de pressão de óleo. Inspeção de filtros. Filtros de óleos também são muito importantes para a gente. Pode ser aí do tipo tela, parede dupla, malha fina, tem que ser limpo com um solvente, tá? Cuno, que é um outro tipo. Discos e espaçadores rotativos, limpa-se girando ele externamente. Tira o filtro, gira, limpa, depois recoloca. Foco principal, checar a presença de partículas metálicas. Aqui também é uma questão de ANAC. Ao substituir um filtro ou ao inspecionar um filtro, note-se a partículas metálicas no filtro. O que significa? Significa atrito, falta de lubrificação. Se tem limalha, atrito, isso é um indicador muito ruim para a gente. Aí você substitui e faz as análises de pane. Muito bem. Só para pegar um troubleshooting aqui, para a gente fazer uma análise de pane rapidinho, que pode ou não cair na prova da ANAC, que são as panes mais graves. Consumo excessivo de óleo. Se o meu motor estiver consumindo muito óleo, pode significar um vazamento em selos, juntas, vedações. Lembrando que se eu uso um óleo sintético, ele é mais agressivo aos selos, às juntas, isso pode ser problema. E checar a fumaça, né? Inspecionar os selos logo após a operação. Se estiver fumando o motor, significa que os selos e juntas podem estar comprometidos.
Segundo sintoma que nós podemos analisar, pressão de óleo, alta ou baixa. Isso pode estar, como a gente acabou de ver, relacionado à válvula de alívio, seu aumento sentido horário, seu diminui em sentido anti-horário, e ela pode ser ajustada ou travada por sujeira. Às vezes, se a gente ajustar e não subir, não descer, pode ser sujeira, pode ser desgaste. Então, eu tenho que remover, limpar e calibrar a válvula, tá? Sempre em marcha lenta. Essa palavra idle, marcha lenta, é sempre o ponto de ajuste do nosso motor, tá? Terceiro sintoma, um dos mais graves, é a temperatura muito óleo, do óleo muito alta. Então, lembra, primeiro, aqui em cima, manômetro de pressão de óleo, indicador de pressão. Aqui eu estou falando de temperatura de óleo. O óleo pode estar diluído, contaminado, está passando para o radiador de forma indevida, tem uma obstrução no radiador, eu não tenho troca de calor, não tenho manutenção na minha viscosidade. Checo a minha válvula termostática e também a colmeia do radiador. Por último, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, a presença de partículas metálicas no filtro pode indicar para a gente um desgaste, falha nos rolamentos, e o ideal é que a gente remova e substitua e já faça uma análise de pane, porque se tem partícula metálica, a gente precisa identificar em qual sistema está vindo essa partícula, tá? Bom, o resumo de ouro aqui só para a gente fechar. O óleo para aviação comercial ele é classificado pela viscosidade. O viscosímetro Seibolt é o mais usado. A letra W significa inverno, winter, e INSAI, né, é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos que definiram isso. E isso não está atribuindo se é um óleo de maior qualidade ou não, mas sempre como referência a sua viscosidade. Lembrando, aumenta a temperatura, diminui a viscosidade. Diminui a temperatura, aumenta a viscosidade. Bombas de recalque normalmente são as bombas de retorno. Elas possuem maior capacidade de bombeamento do que as bombas de pressão normal, no cárter seco. A bomba principal de deslocamento positivo envia óleo. A recalque ou scavenge, né? Elas são as bombas de retorno com uma pressão maior, porque eu preciso garantir que o cárter seja sequinho, o motor seja sequinho e venha todo o óleo para o cárter seco. Cárter seco, cárter separado, úmido, acoplado ao motor. Válvula de bypass é uma válvula de desvio que abre no filtro para proteger o motor. Se o filtro estiver entupido, passa óleo sujo, mas não deixa de passar óleo. Nos motores a reação, eles têm menor partes móveis, usam os óleos sintéticos com menor viscosidade e suportam mais calor, porque a gente alterou o ponto de fulgor e de fogo dele e diminuiu de fluidez ou de congelamento. E por último, o ajuste na pressão de óleo é feito pelas válvulas de alívio. Sentido horário aumenta, sentido horário diminui, sempre em idle. Senhoras e senhores, finalizo a minha aula de lubrificação e refrigeração. Abro para vocês. Deu para entender do que estava? Melhorou um pouquinho? Tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Só vou encerrar a gravação e os microfones estão abertos para vocês.